Crianças podem ser psicopatas? Essa polêmica surgiu depois que um menino de 9 anos matou 23 animais lá no interior do Paraná, matou e maltratou, né, e torturou os animais. Sobre esse caso em específico, faltam dados. A gente, em psicologia, a conduta técnica e ética correta é a gente precisar fazer uma avaliação que precisa de dados da história de vida e que precisa de outros dados antes de fazer qualquer conclusão a respeito de funcionamento ou diagnóstico. Porque esse comportamento, que é um sinal grave, né, dele ter matado esses animais, pode indicar coisas como psicose, como o menino está fora da realidade, como deficiência intelectual, quer dizer, ele não tinha a capacidade de compreensão exata do que estava fazendo, assim como pode ser sim que ele tenha feito aquele comportamento não estando fora da realidade e com compreensão de que aquilo ali seria algo ruim, errado, né, que não seria uma deficiência intelectual. Supondo, então assim, sobre este caso em específico, eu nem quero especular porque não, enfim, né, seria até antiético comentar com a escassez de dados e informações que nós temos sobre o assunto. Mas isso abre margem para a gente pensar sobre o assunto da psicopatia na infância, se é que isso é possível de falar ou não. Primeiro eu quero apresentar para vocês, né, a visão do DSM-5 versão revisada. Para quem não conhece, quem não é da área, quem é da psicologia ou da psiquiatria já conhece este livro. Para quem não é, este grande livro aqui, este grande manual, que é editado pela Associação Norte-Americana de Psiquiatria e que contém ali boa parte dos nossos entendimentos atuais e a proposta atual de como funciona o diagnóstico de transtornos mentais. A primeira coisa que eu acho importante de dizer é que o DSM ele classifica padrões de sinais e sintomas. Padrão significa que isso tem que ser algo repetitivo, né? Sinal é aquilo que a gente observa, sintoma é aquilo que é algo autorrelatado. Por isso que eu falei que o que aconteceu é um sinal grave que a gente não sabe ainda se isso é um padrão ou não. A outra coisa que é importante de dizer sobre como que o DSM funciona é que ele dá um rótulo para uma série de comportamentos, mas ele não discute qual é a causa para esses comportamentos. Então, dando um exemplo para vocês, aqui tem o diagnóstico de depressão, e a forma como o DSM entende é, se uma pessoa está chorosa, se ela perdeu o prazer em fazer as coisas, se ela está com alteração de apetite, se ela está com alteração de sono, se ela está muito cansada, a gente vai chamar esse conjunto de sintomas e sinais de depressão. Mas a gente não vai dizer que é a depressão que está causando isso. Depressão é o rótulo que a gente dá para isso. A causa, ela é psicologicamente, neurobiologicamente mais complexa. Pode ser que essa pessoa tenha passado por uma perda, pode ser que essa pessoa tenha algum déficit de neurotransmissão serotonérgica. Então, são várias causas que são estudadas na psiquiatria, na psicologia, para a depressão, e o que esse manual diagnóstico, né, a depressão não é a causa para isso, é o rótulo que a gente dá. Tá? Então, no DSM-5 não existe o diagnóstico de psicopatia. E depois eu já vou falar que isso provavelmente é um problema, é uma desatualização do DSM, mas o DSM não tem o diagnóstico de psicopatia, ele tem um diagnóstico chamado transtorno da personalidade antissocial, que envolve um padrão invasivo de desrespeito e violação do direito de outras pessoas e outros seres. Só que o transtorno de personalidade antissocial, só pode ser diagnosticado depois dos 18 anos, de acordo com este livro. Mas ele também fala que costuma ser um padrão que começa na infância ou adolescência, que muitas vezes, né, esses comportamentos eles surgem ali, né, antes dos 15 anos de idade, é isso que está descrito no livro, mas por uma decisão teórica e ética não se dá esse diagnóstico para menores de 18 anos. Quando a pessoa tem menos de 18 anos, o diagnóstico equivalente seria o transtorno de conduta. Tá? E o transtorno de conduta, ele envolve também um padrão de violação dos direitos, né, das outras pessoas e outros seres, e maus tratos a animais é um dos sinais de transtorno de conduta. Mas notem, precisa ser um padrão e precisam ter outros sinais juntos, coisas que a gente não tem informação no caso desse menino. E Tárcio, por que a gente não pode falar então de personalidade antissocial na infância?
porque, segundo pesquisas epidemiológicas, algo entre 20% e 50% das pessoas que fecham critérios para transtorno de conduta, um adolescente, uma criança que comete essas violações de direito dos outros, que faz pichação, que faz furto, etc., se estima que de 20% a 50% desses casos evoluem para a personalidade antissocial, o que significa que a maioria não evolui para a personalidade antissocial. Em muitos casos é uma fase isolada que aquele adolescente, aquela criança está passando. Mas, por outro lado, a gente tem que ficar atento, se eu fosse avaliar este caso, de que o próprio DSM ele traz alguns dados, alguns especificadores que dizem assim, olha, quando isso aqui acontece, tem uma chance maior de que no futuro a coisa vai dar ruim, de que no futuro talvez persista o comportamento e a pessoa acabe ganhando aí o diagnóstico de personalidade antissocial. E o que são alguns dos sinais que eles chamam de especificadores, né? É quando aparece antes dos 10 anos de idade, então é um sinal de maior gravidade, maior chance de persistência dos sintomas. O segundo é gravidade do comportamento, e o exemplo do livro para comportamento grave é maus tratos grave a animais. Por exemplo, né, um caso leve seria o jovem que fica matando a aula, e um caso moderado seria um caso de alguém que faz vandalismo, mas quando tem confronto à vítima, quando tem maus tratos diretos a um animal, isso é um sinalizador grave, e quanto mais grave, pior é o prognóstico, pior é aquilo que tende a acontecer no futuro. E tem um terceiro especificador que ele fala assim, que é com emoções pró-sociais limitadas, que significa falta de culpa, falta de remorso, afeto superficial, do tipo uma coisa um pouco indiferente, e que isso seria um terceiro sinal que também está associado a desfechos mais graves. Então, assim, eu, de novo, não conheço o caso lá que aconteceu no Paraná, mas a gente sabe que é um menino de menos de 10 anos, a gente sabe que foi um sinal que, se for de transtorno de conduta, é um sinal grave, e aí também teria que avaliar essa questão de falta de remorso, de culpa e despreocupação, que nós não temos essa informação, mas o que eu li ali numa reportagem é que ele não teria demonstrado ali esse remorso, essa culpa, então isso seriam sinais relativamente graves se fosse algo numa lógica de transtorno de conduta. Mas voltando ali ao tema, né? Então eu falei para vocês que não existe diagnóstico de psicopatia no DSM, seja em adultos, seja em crianças, mas o construto psicopatia ele é bastante estudado nas ciências biológicas, nas ciências psicológicas, inclusive estudando fora do modelo do DSM, porque essa proposta de personalidade antissocial do DSM é uma proposta considerada antiquada, porque ela foi proposta lá em 1994 e não foi alterada, inclusive na nova edição desse DSM, que é de 2022, não houve alteração, tá? E por isso os autores usam outros modelos e se fala, assim, na literatura em psicopatia. Mas, quando vai se falar de crianças, geralmente se fala de traços de psicopatia e não a criança é psicopata. E sim, ela tem características comportamentais de psicopatia, porque também se tem evidências de que existe maior maleabilidade do comportamento na infância, que a personalidade ela não está completamente formada. Tá? Então, por um lado, do ponto de vista teórico, nós podemos falar que existem crianças com traços elevados de psicopatia e que essas crianças merecem algum tipo de atenção. E que, inclusive, eu entendo o ponto de vista de alguns colegas profissionais que se posicionam da forma dizendo não existe psicopatia na infância, né? Porque isso gera uma estigmatização, porque isso gera toda uma questão ética. Mas, por outro lado, se a gente não identificar essas questões, como é que a gente vai abordar para tratar algo que hoje a gente tem convicção que é um problema desenvolvimental, que é uma coisa que vai acontecendo ao longo da história de vida e do ciclo vital, e que quando chega na vida adulta, muitas vezes os dados que a gente tem é que muda muito pouco. Né? Talvez a maior chance que a gente tem de conseguir fazer algum tipo de intervenção é durante a infância, é durante a adolescência e não tanto na vida adulta. Infelizmente não existem bons tratamentos para pessoas com altos traços de psicopatia ou psicopatas na vida adulta. E muitos desses demonstravam esses comportamentos na infância
De forma que hoje existem sim pesquisas, existem questionários que avaliam traços de psicopatia na infância, né? Lá fora tem um muito usado que se chama CPTI, que ele é usado para avaliar traços de psicopatia em crianças a partir dos 4 anos de idade. Isso não significa que eu vou dizer que aquela criança é um psicopata de novo, porque existe maleabilidade ainda durante a infância, tá? E existem muitas teorias que a gente tem sobre o assunto. Existe um consenso, para vocês terem uma ideia, tá? Existe um consenso empírico, ou seja, testado em pesquisas, observado, de que crianças que têm uma criação ou com muita negligência, ou que têm uma criação muito rígida na sua infância, que sofrem muita punição física, isso está associado a aumento de traços de psicopatia. E, inclusive, se discute teoricamente que pode ser que a criança, ao aprender que o seu ambiente é muito duro, isso gere uma modificação biológica na criança que faz ela se tornar ali um indivíduo que vai buscar uma recompensa mais rápida. Que se ela está tendo tanta negligência e tanta falta na sua infância, que ela vai abrir mão da empatia pela própria sobrevivência, do tipo, eu em primeiro lugar. Que às vezes ela está sofrendo tantas emoções ruins, de privação, de violência, que ela desliga as emoções. A gente sabe que a psicopatia, que é esse construto que é estudado na psicologia, ele tem 3 grandes características e uma delas é baixa emocionalidade. Baixo remorso, baixa culpa, baixa compaixão, mas também baixo medo, né? Então pode ser que as crianças que passam por infâncias muito aversivas acabem biologicamente desligando isso para sobreviver, e isso depois repercute em comportamentos ilegais e violação de direitos de outras pessoas, tá? Então, para completar, psicopatia não é a mesma coisa que personalidade antissocial no DSM, né? Eu vi muitos colegas comentando isso está impreciso. Personalidade antissocial é a maneira como o DSM classificou aquilo que antigamente, né, se chamava eventualmente psicopatia, mas hoje tem a discussão que dentro do diagnóstico de personalidade antissocial existem diferentes funcionamentos, né? Um grande pesquisador chamado Robert Harry, ele fala de 2 grandes funcionamentos psicopáticos. Hoje em dia, na literatura mais atual, a gente fala em 3 grandes traços de comportamento psicopático, que é baixa emoção, baixo remorso. O segundo é padrão de grandiosidade e manipulação interpessoal. E o terceiro é impulsividade irresponsável ou impulsividade desafiadora com autoridades. Só que o que é interessante é que essas 3 características, uma pessoa pode ter só uma delas. E eventualmente, por exemplo, né, às vezes um político de sucesso, ele pode ter alto traço de psicopatia de baixa remorso, baixa emocionalidade, e isso torna ele um cara muito eficaz lá no seu meio, mas não ter nada de impulsividade, né? Que é algo que o DSM, infelizmente, ele agrupa essas características como se fosse uma coisa só, o que está desatualizado, né? Mas, na verdade, tudo isso para falar que nós podemos falar em traços de personalidade, traços de psicopatia na infância, mas não de crianças psicopatas. Nem no DSM isso é possível e nem na literatura atual se opta por não usar esse termo, e que, inclusive, estudar esses traços na infância nos permite fazer uma intervenção precoce, né? Então, se for o caso desse menino aí de 9 anos, que ele tenha traços altos de psicopatia, que se possa fazer uma intervenção, que se possa olhar o que está acontecendo em casa, que se possa dar atenção, oferecer tratamentos adequados para diminuir a chance de que no futuro ele persista com esses traços e eventualmente vá se tornar alguém que vai ter problemas com a lei e com a sociedade, tá bom? Então, recados mais importantes sim, é possível. 2, nós não podemos afirmar isso sobre esse menino porque faltam muitas e muitas informações, tá bom? Por hoje é isso aí.